Fala pessoal, estamos de volta aqui com o nosso podcast. Eu, Eudes. Pode se apresentar, Eudes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com todos? Espero que sejam todos bem. E vamos aí, mais um ano sendo iniciado aqui no nosso podcast, com uma presença ilustre, uma honra, né? Um grande prazer. A Simone vai apresentá-lo aqui, mas eu já estou dando... atravessando a apresentação. Vamos fazer um suspense. Então, o nosso convidado de hoje, ele tem formação total pela USP, fez graduação, mestrado, doutorado, livre docência, e hoje em dia ele é nada mais, nada menos do que o diretor da Faculdade de Odontologia, né, o professor Giulio Gavini, né, uma honra, um prazer para a gente lhe receber aqui, para a gente conversar bastante de endodontia, né, pela sua vasta experiência, e também falar um pouco de educação, né, que é algo que, infelizmente, né, tem tomado conta, né, principalmente dos debates em redes sociais, quando a gente vê um número muito grande de casos sendo feitos, né, ou de mesmo discussões acontecendo que não tem um nível científico tão elevado e passa muito por achismo, né? Então, a gente tem hoje aqui o prazer de receber o professor Giulio. Pode falar, se apresente. Não, eu queria, na verdade, agradecer o convite, Simone. É um prazer estar aqui. Eu, na verdade, entendo que é muito bom estar com pessoas que trazem para a endodontia uma luz diferente, né? É muito mais do mesmo que a gente encontra hoje em dia, onde, na verdade, poucas pessoas ou poucos grupos têm a clareza do que é a especialidade, do que é ensinar a endodontia e do que é praticar a endodontia. Então, eu acho que, primeiramente, eu que me sinto honrado de estar aqui e para poder compartilhar um pouquinho com vocês as minhas ideias, que, evidentemente, não têm a pretensão de serem verdadeiras. São opiniões, são convicções que a gente formou ao longo da nossa vida. Quantos anos na educação? Olha, vamos lá. Eu estou formado há 36 anos, me formei bem cedo, tá? Me formei com 21 anos, então, apesar do cabelo branco, da barba branca e tal, eu tenho 58 anos, desses 58 anos, 36 dedicados à odontologia, 33 dedicados à endodontia. Na USP, especificamente, o ano passado eu fiz 30 anos como professor. Mas se eu somar ali pós-graduação, graduação, eu estou lá desde 82, então nós estamos falando de 42 anos de USP, né? Eu tenho mais tempo de USP do que, né, que qualquer outra coisa na minha vida. Não, menos. Sou palmeirense desde nascer, então com certeza... O senhor está casado há quantos anos? Eu tenho... Putz, essa é uma pergunta que eu não posso errar, né? São 32 anos de casado. Então tenho mais anos de USP do que de casamento. Tenho mais anos de USP. Ah, mas a sua esposa é dentista. A minha esposa é odontopediatra. Nós nos conhecemos na faculdade. Ela foi minha da sua turma? Não. Do professor Marcelo. Não, ou ela foi... Não. Ele era... O Marcelo dos Santos? Marcelo Calamita. Marcelo Calamita. Ela é da turma do Marcelo dele, Calamita, né? Isso, Marcelo Calamita, exatamente. E ela é 2 anos, ela se formou 2 anos depois de mim, e nós nos conhecemos na faculdade, namoramos. Não, a sua irmã é uma turma antes da minha. Antes dela? Antes da sua? Antes da minha. Isso. A sua irmã é da turma de 85, que é a turma do Afonso. Da Débora. Da Débora, fez curso com a gente. A Débora foi no consórcio essa semana. Sim, eu estava lá. É verdade. E a Celina é 2 turmas depois da minha, né? O Marcelo Calamita, enfim. É isso aí. Pois é, gente, vocês vão ver aqui que de vez em quando eu chamo o professor Giulio de professor e de senhor. Não é porque ele tem cabelos brancos, mas é porque eu conheci ele na época que eu vim fazer especialização e assim, né? Sou de Belém, é um costume de paraense, né? O senhor deve saber disso com as meninas que passaram por lá também, que geralmente a gente trata os professores de forma bastante respeitosa, né? Chama de Formal. Professor, de mas senhor, tá certo, né? Não, eu entendo, Então... mas eu acho que, sei lá, pelo tempo que a gente se conhece, eu acho que a gente não precisa ter nenhum tipo de já brigaram muito formalismo. comigo. O professor Giulio, o professor Calamita e o Garófalo sempre brigam comigo. Só que eu não consigo. Assim, parece que é uma falta de respeito. O Garófalo,
dei trote pro Garófalo, né? O Garófalo é exatamente uma turma depois da minha, né? Excelente pessoa, enfim, excelente profissional e excelente pessoa também, grande amigo. Um cara ativo nas redes sociais, um cara bastante crítico, né? Sim, inclusive, professor, eu acho que vocês deveriam ser mais ativos nas redes sociais. Imagina, o senhor agora, né, diretor da faculdade, não tem nem condições, né, de tempo, principalmente. Mas eu acho que seria interessante, até porque, pelo que o senhor já falou aqui lá no princípio, né, hoje em dia a gente vê assim, muita gente boa fugindo um pouco, né, desses embates que de fato são embates vazios, porque não tem como você discutir com quem não discute ciência, né? Mas eu acho que isso seria interessante. Vocês pensam em alguma coisa nesse sentido, com os professores novos que estão entrando, a Laila, né, que foi da minha turma de mestrado e doutorado, que entrou agora na faculdade, vocês pensam em algo desse tipo? Acho que seria interessante. Eu acho que assim, nós vivemos um momento muito particular, né? Porque evidentemente que a rede social, ou qualquer uma delas, né? Twitter, Facebook, Instagram, ela tem uma dinâmica própria e nós precisamos entender, né, que é muito difícil você regular isso. A regulamentação desse tipo de mídia é muito complexa. E aí você abre espaço para todo tipo de pessoa. Então, assim, eu tenho uma convicção de que nós devemos nos posicionar como grupo, né? Assim, eu acho que a gente precisa fortalecer grupos que são grupos sérios, né? E acho que a sociedade brasileira de endodontia, ela tem que estar fortalecida e se posicionar de forma como grupo. E aí entra num outro problema, que é um problema da classe, não é um problema exclusivamente da endodontia, que é a desunião que existe. Então, obviamente, eu acho que o Conselho Regional tem feito alguma coisa, o Conselho Federal tem feito alguma coisa, mas, de um modo geral, o que a gente encontra muitas vezes são ações individuais que tentam resolver problemas pessoais ou de um pequeno grupo. E aí é muito difícil, né? Então, eu vou dar um exemplo prático, né? Assim, a Sociedade Brasileira de Endodontia acabou... Eu não faço mais parte da diretoria, eu fui vice-presidente junto com o professor Marco, eu fui vice-presidente da sociedade na época que o professor Marco Húngaro foi presidente, durante 6 anos, mas hoje eu não estou mais na diretoria diretamente, mas trago aqui em primeira mão que, a convite do professor Celso, eu vou presidir o congresso agora em São Paulo, que vai acontecer. Mas, o ano que vem. Esse ano. Acontece agora esse ano. Agora em outubro desse ano. É em 2023 ainda. É normal, a gente está virando o ano. A Sociedade Brasileira acabou de lançar uma ação onde os associados podem baixar a versão de um viewer, que é o Evo DX, que é talvez um dos melhores viewers que a gente tem hoje para trabalhar imagens tomográficas. Então, achei extremamente interessante. É um software que por si só você teria que ter um investimento aí na casa de 23, 24, 25 mil reais. Você vai poder, você sendo sócio, você pode baixar e utilizar ele por 6 meses para aprender a utilizar a ferramenta. Excelente. Estamos falando de tomografia. A gente precisa ter tomografia hoje no nosso planejamento endodôntico. Concordam comigo? Não há dúvida nisso? Não há dúvida. Certo? Muito bem. Nós tivemos 100 inscrições, né? E aí amanhã nós vamos ter uma live aí do professor Mike. Então, assim, eu vi. Veja, poxa, mas cadê o povo? Cadê o pessoal? Quantos associados a esse bem tem? Eu não saberia, nesse momento eu não saberia te dizer exatamente, mas assim, eu acho que devemos ter perto aí de 1.000 associados, talvez esse número seja um pouquinho maior, enfim, mas vamos fazer 1.000, tá? 10%. Vamos fazer uma conta, 10%. Mas vocês quantos endodontistas nós temos no Brasil, registrados no Conselho? Eu sei que há muitos anos atrás, só em São Paulo tinham 7.000.
Hoje a gente deve estar falando em torno de 16 mil endodontistas, ou 17 mil, se esse número não... No Brasil? No Brasil, no Brasil. Nossa, eu fiquei agora surpreso, eu achei que fosse seria mais. Eu também achei que fosse Eu mais. acho que deve ser esse número, pelo menos ou Eu perto disso. pensando, comparativamente nos Estados Unidos deve ter 3 mil. 5 mil, hoje já se fala em 5 mil. 5 mil, Estados Unidos 5 mil para 16 mil, sendo que a gente tem 600 e poucas faculdades. Mas aí assim, mas vamos lá, aí então, é onde eu quero chegar, né? De um universo de, vamos arredondar a conta para 17 mil. De um universo de 17 mil, nem 10% é sócio da sociedade. Né? E nem 10%, os nossos congressos entre atividades presenciais e online, nós falamos de congressos com 1.200 participantes, assim, quando... Né? Então, nem 10% participam de um... Né? Então, onde ele vai buscar informação? Onde ele está se atualizando? Né? Na rede social? É assustador, né? Então, assim, ao mesmo tempo, como eu falei, é muito difícil, porque tem toda uma dinâmica diferente hoje, né? Em que sentido? Do mesmo jeito que você tem muita gente séria, muitas pessoas veem oportunidade de ganhar dinheiro. Ao longo da minha vida profissional, seja como professor, seja como clínico, eu sempre entendi que dinheiro é consequência, ele não é fim. Né? Tá? Especialmente em profissões de saúde. De saúde, tá? Então, assim, óbvio, nós precisamos sobreviver, a gente precisa, tem família, tem, enfim, tudo óbvio. Mas eu tenho um ser humano que precisa da minha atenção, seja ele como paciente, porque eu entendo que eu não tenho clientes, eu tenho pacientes, e eu tenho estudantes, que eu entendo que são estudantes, também não são clientes. Né? Hoje, tudo virou cliente. E quando tudo vira cliente, tudo vira cifrão. E quando tudo vira cifrão, os valores se perdem. Então, a briga, na verdade, pode ser uma grande utopia que eu esteja falando hoje, né? Nós estamos numa grande briga de valores éticos. Como é que você vai ensinar o seu aluno de especialização a trabalhar com microscópio se você não trabalha com microscópio? E acontece, né? Não é isso? Sim. Como é que você vai ensinar um aluno a interpretar uma imagem tomográfica se você nunca abriu uma imagem tomográfica e perdeu um tempo ali para saber como é que você navega no viewer que for? Então eu vou montar o curso por montar, né? Eu vou montar o curso para ganhar dinheiro? Não, eu preciso ganhar dinheiro, óbvio que eu preciso ganhar dinheiro. Mas como eu falei, o dinheiro é consequência, não é fim, e tem uma inversão de valores. E hoje você tem o espaço para isso. Por quê? Porque não tem controle para abertura. A gente fala, não tem controle para abertura de curso de graduação? Não tem controle. E para especialização? Menos ainda. Menos ainda. A gente sabe que tem cursos de especialização em que o aluno atende em dupla. Né? Então, assim, e aí se você for lá, né, cavocar mais ainda, né? Antigamente eu peguei essa fase, né? Eu peguei essa transição. O indivíduo se formava, ele tinha que ter 5 anos de formado para poder ir para uma especialização. Depois isso caiu para 2 anos. Depois, eu peguei a época dos 2 anos. Eu peguei já a época dos 2 anos também. Depois isso caiu por terra, completamente caiu por terra. Muito bem, vamos lá. A gente imagina que um aluno de graduação numa faculdade ele vai fazer na clínica de endo talvez 5 casos, 6 casos. Depois ele vai para uma clínica integrada, né, uma COI, enfim, e vai fazer eventualmente mais um caso ou outro. É lógico, ele está começando, é isso que a gente imagina. Mas aí você vai lá,
vai lá para o seu curso de especialização, abre a sua turma, faz a sua seleção, quando tem, né? Porque muito curso não tem seleção, o cara entra. E aí você pergunta na entrevista, né? Na graduação, quantos casos você fez? Eu falo, não fiz nenhum. Isso é uma resposta Comum, né? Comum. Bom, e aí beleza. Como é que você vai ensinar esse cara a ser especialista se ele não sabe, se ele não sabe o básico? Sim, né? É o que a gente estava conversando quando o professor Flávio esteve aqui, que é o diretor lá da FO. O cara chega no curso sem saber anatomia dental. Tal. Ele não sabe se um molar superior, quais são os canais, ele não sabe nominar os canais. Assim, eu acho que... Eu não sei qual é o fundo do poço, né? Não, a gente consegue estar cavando, a gente está cavando mais fundo, né? E aí a gente não está prestando atenção em algumas questões, porque assim, a graduação, obviamente não vamos generalizar, temos, né? Quando você fala na odontologia brasileira, a gente ainda, né, consegue ser bem respeitado. E assim, eu posso trazer aqui alguns exemplos muito não esporádicos, né? Mas, por exemplo, ano passado, a vice-reitora para convênios internacionais da King's College quis nos conhecer. Então, ela falou, quero conhecer a USP, quero entender porque o curso de odontologia da USP, quando eu falo curso de odontologia, evidentemente eu não estou me referindo apenas a São Paulo, né? Estou falando São Paulo, Ribeirão e Bauru. Ele é um dos melhores do mundo. Ela quis conhecer. Bom, então nós chamamos a atenção do mundo. E esses rankings todos, quando levam em consideração os parâmetros de análise para o ranqueamento, a qualidade do recurso formado é um dos elementos mais importantes, porque é o reconhecimento que a sociedade tem em relação ao formado, né? Então, muito bem, perfeito. Mas vamos lá. Eu tenho graduações hoje que são meio período, né? Eu tenho graduações que as clínicas se juntaram. Então eu tenho endo junto com pério, eu tenho pério, endo e dentística, e o aluno ele não gosta de endo, ele dá um migué e não faz endo, né? Esse cara se forma. E de repente, sei lá, ele fala, vou fazer endo. Bom, aí ele cai no seu curso de especialização, ele cai num curso de especialização. Eu tenho que dar uma graduação para ele. Sim. Então, eu tenho que dar uma graduação, não é isso? Muito bem, se eu tenho que dar uma graduação, o curso pode durar 24 meses? Não. Porque 24 meses era para ser especialista. Né? Mas eu tenho que dar uma graduação primeiro, então não pode ser 24. Júlio, eu ainda vou mais longe, porque assim, eu tenho dentro da minha perspectiva, como eu estou envolvido no ensino há bastante tempo, mas o ensino da pós, basicamente a minha vida, tirando poucos tempos aí que eu fiquei em graduação, mas quando a gente vê o que foi acontecendo também com os cursos de pós-graduação, no sentido financeiro, que hoje muitos desses cursos não são viáveis do ponto de vista de rentabilidade financeira. Sim. Só que muita gente continua insistindo por questões de... Você tem amor pela coisa, você, enfim, ou um dever de enfim, passar conhecimento, tentar melhorar as coisas, eu não sei. Mas esses cursos, além de não ter infraestrutura, não tem condição, os caras ainda cobram o preço... E aí o aluno vai falar, pô, mas por que teu curso custa 2 e o outro tá 600? Né? Ainda o cara atrapalha assim, ele elimina a possibilidade de cursos melhores evoluírem, então, vingarem. Porque é terra de ninguém, né? Porque é terra de ninguém, né? Vamos lá, vamos criar uma situação hipotética aqui, né? Eu terminei meu curso de especialização em 98, sei lá, imagina assim. E aí nunca mais eu fiz um curso. Nunca fui num congresso. O que é normal, né? Bastante comum. Bastante normal. Esse cara, ele é especialista? Eu posso dizer que ele é especialista? Não, ele foi. Ele foi. Né? Ele foi especialista. Né? Então, assim, eu cursei a endodontia na graduação no ano de 1984. A Lima Sensação não era Flexofile, era aquela lima da Care,
losangular, esse já é o sinal de certo Alzheimer, né? Não, é idade. Flexmaster. Não, Flexmaster é a lima rotatória da VDW, que deu origem depois à ProTaper, né? Não sei. Bom, mas enfim, era uma lima de secção losangular, tal. A gente aprendeu a fazer canal na mão, a gente, né, largo, gates, tal, perfeito. E hoje a gente bate, né, broca de bate. Cara, para você ter uma ideia, eu tenho uma história da broca de bate que eu acho sensacional, né? Eu prestei meu concurso titular na USP em 2008. Agora, dia 28 de fevereiro, então são 16 anos que eu virei titular da USP. Para eu conseguir tirar a broca de bate da lista de material, foi uma briga. Estou falando de... né? E era uma broca, era um lixo, né? Porque ela é de aço carbono, ela quebra a ponta dentro do canal. Mas que é aquela coisa o que é mais difícil você mudar em qualquer lugar é a cultura. E os mitos, né? Cultura e mito. Eu me lembro, até eu tive recentemente num concurso titular do Caio Ferraz, em Piracicaba, né? Fui da banca dele, e eu contei essa história pro Caio, né? Eu conheci o professor Valdrigue num curso na PCD Central. E o professor Valdrigue já trabalhava com broca de gates. Aí, né? E ficava aquela preparo meio em calda de andorinha, né? Assim, aquele. Tá. Eu falava assim, nossa, mas nunca me deixaram usar essa broca na USP, né? Tava começando, né, a minha pós-graduação. E assim, eu tinha professor que falava assim, nossa, broca de gates é uma broca assassina, porque você destrói o canal, não sei o quê. Então assim, aí você foi mudando, né? Mas tudo bem. Óbvio, os conceitos biológicos são os mesmos, não é isso? Nós temos dois grandes inimigos. Eu falava isso, né? Nós temos dois grandes inimigos. Anatomia e bactéria. Continua a mesma coisa. Mas tem um terceiro, que é o operador, né? Esse é o pior. Que é o pior. E isso quem me falou, a primeira pessoa que eu ouvi isso foi o Estrela. Eu estava num curso, eu estava conversando e tal, e aí eu falei, ele levantou a mão, você está esquecendo do terceiro. Eu falei, qual? O operador. Né? O operador, né? A autonomia do operador. Porque veja, é assim, né? E aí voltamos para o começo, né? Ou seja, se eu tenho um cara que não conhece anatomia interna, você precisa fazer uma cirurgia cardíaca. Vamos imaginar a seguinte situação, você precisa passar por uma cirurgia cardíaca. Você vai ser operado por um cara que não conhece anatomia topográfica, ou por um cara que conhece, mas é marqueteiro, e outro que conhece e não tem marketing. Mas o outro tá no Instagram. Tá no Instagram. Tá lá fazendo propaganda, né? Então, assim, né? Fazendo dancinha. Cara, se eu tiver que fazer dancinha. Não, acho que acabou. Não, eu acabei, morreu, pra mim morreu, entendeu? Eu acho que eu nasci, na verdade, eu sempre falo isso pra Simone, eu nasci muito depois da época que eu deveria ter nascido. Eu deveria ter nascido nos anos 60 ou 50. E já está no final, né? Não ter mais 15 anos, 10 anos pela frente. Agora, tem uma questão, né, que... Isso eu ouvi de um profissional de mídia, né? Tudo que é de graça, tudo que nos oferecem de graça, e aí vai desde o buscador, né, que é gratuito, o e-mail, que é gratuito, a rede social, que é gratuita, o produto é você, né? Vocês todos já passaram pela experiência, né? Então, assim, a minha esposa chegou outro dia para mim, a Celina chegou falando assim, eu tô precisando de uma mala de viagem, a nossa mala tá muito ruim e tal. Eu fui lá no buscador, pus lá Samsonite, mala. Cara, no meu Instagram começou a aparecer mala, Samsonite. Estou fazendo aqui o merchan da Samsonite, né? Muito bem. Então, o cara tá rastreando o que eu faço. Ele sabe o que eu estou fazendo. Então, assim... O que você faz e o que você fala, né? Entendeu? Então, assim, de uma certa maneira, é o que acaba acontecendo
Então, assim, tem muita gente que vive da polêmica, Simone. Tem muita gente que sabe que ele está fazendo algo errado, Mas para ganhar atenção. mas para chamar a atenção ele cria polêmica. Né? Então, eu preciso viver na polêmica. Né? Então, assim, eu acho que é muito difícil. Eu acho que a gente precisa ter um posicionamento. Eu sou muito sincero, eu não tenho Paciência. estômago. Eu sou muito sincero para você, eu não tenho estômago. Até assim, às vezes aparece lá na minha timeline algumas coisas e chega uma hora que eu simplesmente bloqueio, porque não vale a pena perder o nosso precioso tempo. Eu tenho coisas mais. Então, assim, eu hoje eu tenho algumas paixões pessoais, assim, eu exerço ainda a clínica com uma paixão, eu gosto da clínica. Eu, obviamente, com esse tempo de formado, tenho até alguns colegas já aposentando, parando e tal, e também não critico isso, eu acho que cada um sabe o seu momento, mas eu gosto, né? Se você... a minha esposa fala, você tem uma certa insanidade, né? Porque você fala, mas eu gosto. Então, assim, canal calcificado, vamos atrás desse canal calcificado, vamos achar esse canal. Vamos se divertir, vamos nos divertir procurando esse canal, entendeu? Eu gosto, isso eu gosto de dar aula, né? Assim, eu já me perguntaram assim, cara, mas como é que você tem paciência e tal? Eu falei, realmente, às vezes a paciência tá menor, tal, mas aí você vai lá e dá aula, e o aluno pergunta, e você vê que o cara tem interesse, aí fala, eu nasci para isso. Assim, eu gosto de dar aula. Né, é a terceira coisa a segunda coisa que eu gosto. E é muito difícil para mim dizer o que eu mais gosto. Né? Mas eu também não consigo dissociar uma coisa da outra. Eu jamais seria capaz de ensinar alguma coisa. Estou batendo aqui no microfone direto, né? Não tem jeito. Eu estava indo para o consultório agora de manhã e enfim, a Celina me perguntou um negócio e eu dei uma resposta italiana, né? Ela falou assim, não tem jeito, né? Quem tá olhando de fora parece que você tá brigando comigo, né? Porque eu falava, eu mexia a mão. Mas é normal. Eu falava, tem jeito, cara. Meu pai era italiano, minha mãe era italiana, né? Não tem jeito. Então, assim, e aí tem uma outra... eu descobri uma outra paixão que é estudar um pouquinho filosofia, estudar um pouco de autoconhecimento. Eu fiz um MBA de gestão de pessoas, que para mim foi muito importante do ponto de vista da gestão mesmo, da gestão administrativa. Para a faculdade, inclusive. Né? Porque, na verdade, a maioria dos conflitos, eles não são conflitos técnicos. Né? Eles são conflitos de pessoas, de egos, né? de choques de opiniões. A gente tem muita dificuldade de viver no antagonismo da opinião, porque a gente busca verdades, né? E muitas vezes a verdade é alguma coisa muito relativa, né? Porque às vezes a verdade nem importa, né? Exatamente, né? E eu entendo também, e aí é uma divagação, né? É uma divagação. Muita gente está na rede social em busca de aceitação, de ser aceita, né? Assim, né? E há trabalhos mostrando isso, que as redes sociais elas mudam muito o perfil delas, inclusive do ponto de vista da saúde mental, quando surge o like, né? Que no começo era like e dislike, né? E se vocês pensarem, o dislike não existe mais. Ou você gosta ou você não se manifesta. Não é isso? E aí, assim, tem gente que fica postando para ver quantos likes ele teve, né? Quantas pessoas curtiram aquilo lá. Se ela teve muito like, ele fala, eu estou no caminho certo, eu tenho que ir para isso. Se ele não teve muito, eu falo, não, isso aqui não, eu tenho que ir para... Então, assim, no fim das contas, eu vi isso de uma
né, de uma psicóloga, ele fala assim, é mais ou menos, quem já teve filho pequeno sabe disso, você tem um sobrinho pequeno, né? A criança pequena, ela está lá do seu lado, aí ela mexeu no copo aqui, ela olhou pro pai, né? Assim, se o pai não falou nada, boa, é o like, posso mexer no... Se o pai, né, assim, opa, né? Então, é o limite. Então, o like ou não like, ele é exatamente... E hoje, de uma certa forma, não tem limite, porque... aí eu vou... Vocês vão ter que censurar esse podcast, não é isso? Mas, gostamos de polêmica. Não, mas não é polêmica. Tem um ditado italiano, né, que é napolitano, na verdade, que ele fala assim: a mama del cretino é sempre intinta. A mãe do idiota está sempre grávida. Não falta idiota no mundo. Você só encontrar o seu grupo de idiotas. Eu tenho meu grupo de idiotas, com certeza que me seguem, tá certo? A teoria do Tipola, daquele autor, que é italiano, mas... entendeu? Então, 75% da humanidade é composta por idiotas. Ele classificou lá... Eu acho que eu tenho as minhas idiotices também, indiscutivelmente. Mas assim, porque assim, na verdade a gente também não pode generalizar. Eu acho assim... É muito... A gente vive um momento muito complexo em vários aspectos, né? Eu vou dar aqui o exemplo, assim, eu tenho a figura do coach, né? Porque muitos se vendem na nossa área como, coaches. Eu vou ser o seu coach, eu vou te formar, né? Tal. Então, assim, você entrega a sua vida para um estranho. Que muitas vezes não tem nem experiência. Não tem experiência nenhuma, né? E aí você perde uma oportunidade gigante de fazer uma viagem que é sensacional, de se autoconhecer. De conhecer as suas limitações, as suas qualidades, aquilo que você precisa melhorar como ser humano. Então, assim, você entende? Isso não sou eu que inventei. Tem gente... nunca se morreu tanto no Everest. Porque os caras fazem lá o curso do coach e tal. O cara fala, você é capaz. Você é capaz, você vai lá e morre. Né? Porque... aquela história daquele cara que levou o pessoal para... Sim, foi no Pico do Jaraguá, né? Que eles acamparam. Você entende? Até que alguma lúcida lá resolveu pegar o telefone e ligar para o bombeiro. Entendeu? Então, assim, é um mundo maluco, entendeu? Porque... enquanto a gente não entender, e isso tem a ver com odontologia, tem a ver com endodontia, tem a ver com qualquer área de conhecimento, enquanto você não entender que você é o responsável pela sua formação e pela qualidade da informação que você precisa para evoluir, seja como profissional, seja como pessoa, você não vai sair do lugar, né? Porque assim... Eu posso assistir sua aula, com certeza você vai me trazer alguma novidade, mas eu preciso entender como essa novidade ou esse conhecimento se encaixa na minha necessidade, né? Como é que eu vou conseguir fazer um bom diagnóstico em endodontia se eu não conheço fisiologia da polpa, né? Se eu não entendo a origem das periopticopatias, se eu não entendo o papel do micro-organismo, se eu não entendo... Assim, fica aquela discussão assim, instrumento até a 25,2. Gente, mas como é que se descontamina será que se descontamina até a 25,2 se o diâmetro anatômico da porção mais constricta tem 25? É isso? Então, assim, são coisas tão elementares. Quando você tem será que precisaria fazer esse tratamento endodôntico? Será que o dente não está trincado? Isso nem deveria estar sendo proposto para o paciente, né? Mas aí a gente volta para o início, que é a falta do básico. Entendeu? Ele não entende o básico. Então, como é que eu vou... A gente fez uma reunião de montagem de programa, né? Da graduação, eu estava participando. E aí uma das discussões que eu trouxe, eu falei, olha, é legal, a gente tem que ensinar um instrumento, falar de aço inoxidável do ponto de vista histórico, e para o níquel titânio. A gente tem uma experiência o nosso aluno de graduação da USP,
ele já aprende instrumentação mecanizada com movimento reciprocante e é um trabalho que começou lá em 2012, 2013. Então, assim, a gente Mas eles fazem também não. manual? Não, a gente tem um entendimento que ele faz a exploração manual, ele localiza canal, ele faz a primeira exploração com limas de pequeno calibre, depois ele já vai lá para o movimento reciprocante. Eu entendo que a instrumentação manual, né, o transpasse do degrau, o transpasse do instrumento fraturado, tudo ele tem que aprender na especialização. Eu acho que o especialista... A gente não tem como abandonar instrumento manual e a gente precisa muito dele. Sim, mas... até porque na graduação ele tem que pegar realmente feijão com arroz, senão Feijão ele já com cria arroz. um ranço lá Exatamente. da ele, que não enxerga, Exatamente. que é isso, que Eu é tenho aquilo. uma ideia de que o cara que vai... Não, só ideia, a gente já viu isso publicado inúmeras vezes. Se ele pegar um instrumento adequado, ou reciprocante ou rotatório, ele vai causar menos estrago no dente do que se ele for pegar a lima manual e... Sim. Ano passado eu nós acho publicamos no Journal Dental Education um trabalho onde nós acompanhamos, não vou lembrar exatamente o número, mas são mais de 1.200 casos feitos por anos de graduação, incidência de fratura de perto de 1%. médio. Sim, baixíssimo, sabendo que os alunos reaproveitam o instrumento, mesmo que a gente peça para eles não E reaproveitarem. às vezes bastante, né? E assim, e a gente analisou limite de trabalho, preenchimento da obturação, preenchimento do canal com material obturador, conicidade, e assim, a média geral é em torno de 70%, como qualidade de boa para muito boa. Com certeza é muito diferente do que você manual. faz. Sim, porque sim. o manual depende da habilidade. A habilidade que você precisa desenvolver. O rotatório, o reciprocante. Não, precisa também, mas é diferente. A curva de aprendizado é diferente. A curva de aprendizado é completamente diferente. Agora, a gente precisa. Então, assim, você não tem como dissociar conhecimento básico, treinamento técnico, diagnóstico e planejamento. São situações que estão todas casadas, né? Eu posso ser muito bom tecnicamente, mas se eu não sei diagnosticar, né? Se eu não sei diagnosticar, eu não sei planejar, né? Essa semana mesmo chegou no consultório, enfim, um caso que, assim, a menina ela é uma aluna, a mãe dela estava com problema, ela tinha passado pela endo e tal, falou, eu mostrei o caso para fulano e tal, ele acha que tem que ser, só acha o canal mesiolingual por endodontia guiada. Falei, você tem atomo? Tem, então me manda atomo. Bom, quando chega o atomo, né, quando chega o Daikon da atomo, você abre o Daikon, não tem parede vestibular nenhuma mais. Aí, vou perguntar para vocês, que luzinha amarela acende na cabeça de vocês? Bom, alguém desgastou onde não deveria. Né? Ou temos uma chance grande de ter uma trinca aí, né? Sim. Né? Bom, Não, você diz não tem mais, não tem mais, eu não achei tem que fosse- vestibular, eu tava- não tem a tábua vestibular. A tábua sim. vestibular você não tem mais. Bom. Né? Então, acendeu uma luzinha amarela. Aí você vai ver o caso. O canal mesovestibular tem um rasgo na curva, na zona de perigo. Então, assim, aí eu respondi para a menina, falou, olha, eu acabei observando a sua imagem, gostaria de examinar a sua mãe e tal, mas assim, tem uma chance grande de ter uma trinca, ter uma fratura, por causa disso. Veja, né, são sinais, né, isso, mas para você entender os sinais, você precisa você fala, tem que ter a vivência. Não, tem que ter estudo, porque tem um trabalho do FUED, né, FUED lá, o cara fala, olha, perdeu a tábua óssea, ou às vezes não perdeu, mas a tábua óssea, a espessura diminuiu, de repente você perdeu no meio da raiz, são sinais que você vai entendendo que, o buraco é mais embaixo, talvez o problema não é a lesão periapical. E às vezes nem tem lesão periapical, Nem né? tem, exatamente. Mas tem fístula. Entendeu? Você vai começando... E aí assim, mas a gente foi, até ela veio no consultório e eu falei, olha, aí mais um dado, né? Uma fístula alta, bolsa estreita. Então assim, cara, só falta eu
tirar a foto da trinca e, pôr, e mostrar para ela, entendeu? Mas assim, falar, a chance é gigante. Mas estava vendendo uma guiada. Né? Estava vendendo uma guiada, né? Eu já vi no Instagram, enfim, cirurgias guiadas que você fala assim, cara... A luz do canal. A luz do canal tá lá, cara. Eu só preciso ter uma... Fiz a guiada eu só preciso ter uma tomografia e um microscópio. Eu tenho a minha opinião bem particular a respeito de acesso guiado. Mas deixa eu só falar duas coisas que eu acho super importantes. O professor Júlio comentou, né, com relação às redes sociais, que acha que tinha que partir da sociedade ou de um grupo, né, de professores. Eu concordo com ele, eu acho que o Celso já está na nossa lista de convidados para vir falar da sociedade, né, que eu acho que é extremamente importante. Aliás, sim, que a gente faça essas provavelmente seria o Júlio que seria o presidente da sociedade se não houvesse nesse meio do caminho a USP, para a diretoria da USP. Eu acho que seria. Houve essa... Seria o natural. Houve essa possibilidade. Mas assim, eu tenho muito claro para mim, assim, eu não consigo fazer nada pela metade. Mais ou menos. Entendeu? Assim, então, assim, vamos fazer direito. Tá? E eu entendo que a sociedade, e ela está em excelentes mãos com o Celso, precisa de alguém, como teve com o Húngaro, como teve também com o Machado, a gente tem que dar o mérito, enfim, para todas as pessoas, alguém que realmente esteja dedicado e vivendo a sociedade, entendeu? E assim, eu saí de uma vice-diretoria para a diretoria, nós estamos vivendo um momento muito importante dentro da escola. A gente vai começar um currículo novo agora em 24. Então, houve talvez a maior reformulação curricular que nós tivemos ao longo dos últimos 20 anos, inclusive mexendo em coisas muito importantes do ponto de vista da organização da informação, a junção dessas informações de uma forma mais lógica e que faça com que o aluno realmente tenha um despertar para a profissão que merece, né? Então eu pretendo até o fim do mandato inaugurar um centro de radiologia. Nós estamos adquirindo agora um segundo tomógrafo Morita, estamos montando um centro de simulação. Nós compramos 5 simuladores da Acta lá da Holanda, enfim. A gente é muita coisa, então assim, não ia casar, não ia dar certo, alguma coisa ia ficar pelo caminho. E a gente precisa ter, nós temos nomes muito bons na endodontia, né? Então hoje a endodontia, a sociedade brasileira está em excelentes mãos, com o Celso como presidente, o Mário Tanomaro como vice, toda a diretoria, né? Então eu acho que a gente tem que ter também, porque trazer para a sociedade a diversidade também, né? Assim, a sociedade, ela não é dos professores da USP, né? Ela é dos endodontistas, e é preciso que os endodontistas enxerguem isso como, só que obviamente diferente da enfim, eles precisam, né, se certificar ali, né, ter o board para poder exercer, enfim, a gente não tem esse poder, né? Por enquanto, né? Espero que sim. Eles têm feito um trabalho para credenciamento, né? Isso eu achei super legal, o negócio. É o começo, né? É o começo, eu acho que é importantíssimo. Tudo tem que ter um começo, Júlio. Eu acho que esse é o começo. Assim, a luz no fim do túnel que eu vejo é isso. Já que o CFO não faz nada ou não quer. E é uma coisa interessante, porque assim, agora você estava falando da questão educacional, da liberdade de curso e tal, e não muito longe, quando a gente montou o curso de especialização na PCD lá da Vila Mariana, eu lembro o trabalho que eu tive para montar aquele processo e levar para o CFO, para o CRO, o tamanho que aquilo ficou, a gente tinha que colocar aulas, professores, a data certa e assinado pelo professor responsável por aquela disciplina, ou seja... A bibliografia. Eu lembro que eu fui conversar com o Eduardo, ele ia dar aula de farmácia, eu fui falar com ele, para ele ver o que eu colocaria ali, assinar como... Era uma coisa que eu fiquei surpreso com a organização. Sim. Tudo bem que aquilo voltou 200 vezes.
Mas, assim, me surpreendeu que houve um critério muito rigoroso para ser aprovado o curso. E a gente andou para trás, assim, de uma maneira sem precedentes. Porque não tem... Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você sabia por que a gente só pode ter 12 alunos nos cursos de especialização? De onde surgiu esse número mágico de 12? Eu vou chutar aqui que talvez seja a capacidade do corpo técnico de lidar com o número X de alunos. Não sei. Mas tem curso que tem mais, né? Tem curso que dá gato, né? Que dá não, mas dois, o da universidade não pode ser... Não. É assim, os cursos são regulados por uma norma do Conselho Federal. Essa norma estabelece 12. Você tem cursos que são regulados tanto pelo CFO quanto pelo MEC, pelo Ministério da Educação. Se você fizesse exclusivamente pelo MEC, você pode colocar quantos alunos você quiser. Não tem esse limite. Mas pelas normas do Conselho... tem que ser 12. Tem que ser 12. E a resposta para essa pergunta é a coisa mais imbecil possível, tá? Parece que o primeiro local onde se montou as primeiras especializações tinham 12 equipes. E aí ficou 12. Ficou 12. Muito bom. Olha o critério, né? Olha o critério. Olha, assim, você falou o critério que teria que ser, né? Pô, assim, eu tenho lá, qual é o meu corpo, o coordenador. Qual é o meu corpo técnico de professores e tal, não é verdade? Imaginei que fosse algo nesse sentido, porque... Mas não foi, tá? Não foi. Né? E aí eu vou fazer aqui uma defesa, né? A Faculdade de Odontologia da USP, ela oferece 83 vagas no curso integral. E eu, agora, assim quando eu assumi a direção, né, eu falei assim, cara, me fala uma coisa, né? Me explica esse número mágico, né? Por que 83? Por que não 80? Por que não 90? Porque... E aí, a faculdade ela é regida por comissões, né? Então, assim, o órgão máximo da faculdade é a congregação. Depois vem o Conselho Técnico Administrativo, depois vem o diretor. Na verdade, é essa a ordem. Obviamente, o diretor é o presidente. Ele preside as reuniões tanto da congregação quanto do Conselho Técnico Administrativo, que é o CTA. E eu fiz essa pergunta num CTA, que são os chefes de departamento, os presidentes de comissão estatutária e tal. E aí um professor da prótese, que ele é um pouquinho mais velho do que eu, ele falou assim, eu te respondo isso. No antigo prédio da Três Rios, tinham 83 equipamentos, 83 equipos montados. Então era o número de alunos que a gente podia ter. E se manteve isso, ninguém nunca mexeu nisso, né? Então você veja como essas coisas, elas se criam maneiras de agir e uma lógica zero, né? Assim, porque tinha uma lógica lá atrás. Hoje a gente administra uma clínica de graduação que tem 200 equipamentos, só para graduação. Aí eu brinquei, então, usando essa lógica, eu posso abrir 200 alunos, né? Não, pelo amor de Deus. Eu falei, não, eu não quero também, a gente não tem condição para isso. Porque eu imagino eu que deva ter aquela proporção aluno-professor. Sim, não. Agora... que também, né, nas escolas pouquíssimas escolas particulares mantêm isso, né? Aliás, eu tive uma informação aí, não quero falar da escola, enfim, mas que hoje ela tem um professor de endodontia, né? Um só, para, sei lá, 50, 60 alunos, e ela está contratando preceptores, que podem ser especialistas, né? Então, assim, cara, o fundo do poço... Estamos chegando rapidamente. Eu acho que a gente consegue cavar ainda um pouquinho mais. Professor, assim, do seu ponto de vista, né, hoje como diretor da Faculdade de Odontologia e com certeza muito mais informado a respeito da educação, né, principalmente de graduação, que é talvez o que mais assusta a gente. O que o senhor acha, ou existe realmente algo que possa ser feito e que está sendo pensado em ser feito para coibir esse tipo de curso? Porque assim, a gente até estava conversando com o Flávio, questão da nota do ENAD, né? A gente pega as universidades públicas
né, que é período integral, ou na sua maioria período integral, você tem ali uma nota ENAD que é 4,5. E aí você pega a escola particular, a faculdade particular, a nota está lá embaixo e isso traz a média geral. Então, e o reflexo disso, João, se você responder, claro, que aí você já junta tudo, e como consequência disso, dentro dos departamentos, você tem uma pós-graduação estruturada que funciona, mestrado, doutorado, etc., que a gente estava falando da graduação do King's College, que teve aqui, mas se a gente for avaliar o número de trabalhos brasileiros publicados na nossa área, né, eu não conheço direito as outras, mas imagino eu que também devam ser outros jornais importantes devem ser repletos de artigos escritos dentro de centros universitários brasileiros. Tal. Mas dentro da Endo a gente tem muita publicação. 30% da publicação do Journal é de origem brasileira. Então, ou seja, mas se a gente for pegar essa origem, são centros universitários públicos. Sim. Que aí vem... É uma estruturação, acho que é uma consequência... Eu acho que você tem ainda um ensino de qualidade, onde você tem as estaduais, algumas federais. Eu acho que algumas particulares, pouquíssimas particulares, mas ainda tem alguma coisa, tá certo? Mas, assim... O que falta, na verdade? Muita gente fala assim, nós precisamos instituir o exame do formado. Como o direito tem em relação ao OAB, né? O exame da OAB é para o cara poder ter lá o exercício. Que só 2% passam na média. É assim, mas veja só, né? Vamos pegar esse exemplo, né, da OAB. A culpa é do aluno? Em parte. Mas veja, Simone, ele... De alguns alunos talvez seja. Mas muita gente não tem eu não opção. acho que não dá para você colocar a culpa exclusivamente no aluno. Eu não acho né? que é exclusiva. Mas veja, tudo bem, esses números eles têm. Então lá, tem a faculdade A, que tem uma aprovação de 90% da OAB. Aí tem outra que tem 80% e tem uma que tem 5%. O que se faz com essa aqui que tem 5%? No mundo ideal, fecharia. Mas não fecha, entendeu? Exato. Então, assim, se eu fizer isso na odontologia, se eu fizer isso na medicina, quando eu chego para o estudante que está graduado e eu penalizo só ele, o processo continua. Eu vi uma notícia semana passada que, assim, essas coisas que são mais, eu acho que jogou para ver o que ia colher, mas de acordo com o nosso ministro da Educação atual, ia ser, eu não sei se você viu isso, Júlio, um fundo iria ser criado, pago pelas universidades particulares, para fazer a fiscalização das próprias universidades particulares. Na verdade, a ideia de se criar um órgão fiscalizador ela é antiga, ela não é recente. A questão é entender, porque na verdade já existe algum tipo de fiscalização, mas é uma coisa muito... Os critérios são muito... Enfim. Mas existe essa ideia, ele diz que quer lançar, efetivamente colocar em prática, né? O Camilo Santana que ele quer colocar em prática. E aí sim tem uma coisa que é meio maluca, que assim, ele fala, eu quero criar, mas eu não tenho dinheiro, e aí então vocês vão ter que pagar. Então aí também, sei lá, bom, enfim. Mas eu entendo que se você... Hoje nós temos 400 mil dentistas formados, é isso? Talvez um pouco mais, não sei. Eu não faço ideia de formado. Eu já perdi essa conta. Já me falaram que a gente põe no mercado mais ou menos 13 mil dentistas por ano, né? Porque... E aí tem uma outra lógica também, que uma vez eu escutei isso de um representante comercial, na verdade. Ele falou assim, professor, mas assim, dentista consumidor mesmo, que é o cara que compra material na dental, investe em equipamento e tal, é em torno de 80 mil. Você pode ter 400, mas o consumo mesmo, assim, o cara que efetivamente
Então, assim, tem aí tem uma margem ali que tá à margem, tá à margem completamente também, entendeu? Que nem essa polêmica, não é minha área, enfim, mas o grande problema, hoje está tendo um embate importante entre Conselho Federal de Medicina e Conselho Federal de Odontologia em relação à ROF, né? E, na verdade, a grande questão, novamente, é a qualidade da formação, né? Se eu tiver um profissional bem formado em ROF, né? Sem problema, não vejo problema nenhum. Até porque nós estamos falando não só nós estamos falando de harmonização orofacial, então é uma melhoria da condição bucal e facial simultaneamente. Então, assim, a grande questão é como formar bem esse profissional, né? Como formar bem esse profissional. Tem alguma matéria disso na graduação? A gente, por enquanto, não. Mas eu ouvi falar que parece que o conselho já homologou que vai ter uma especialização em ROF. Acho que a especialização já está aprovada, né? Aprovada. Não, isso já está aprovado. Mas já não estava? Porque a gente tinha curso. Não, acho que já está aprovado. Especialização eu acho que não. Agora que eles meio que... o curso que tinha o do Ricardo. Então, mas eu não sei. Eu vi essa notícia há pouco tempo. Mas de todo jeito, assim, novamente, eu acho que a grande questão não é não pode. Não, pode, mas formar bem, né? E aí, assim, você... A gente, normalmente, quando a gente recebia o pessoal da AE para os congressos da SB Endo, né? A primeira pergunta que eles fazem para a gente é assim, quantos endodontistas tem no Brasil? Né? Por isso que esses números, mais ou menos, eu tenho na cabeça. Aí quando você falava assim, tem 17 mil, 18 mil, o cara fala, nossa, mas como tem isso, né? Porque lá nos Estados Unidos tinha 3 mil, 4 mil, agora chegou perto de 5. E aí, uma vez, um deles, acho que vieram 2, eu não vou lembrar o nome deles, ele falou assim, não, mas é que aqui o cara, não é que o cara só faz endo. A endo, ele é clínico e faz endo, então é por isso que esse número... Então, assim, tem um registro, né? A gente tem as nossas peculiaridades, né? Assim, não dá para comparar uma residência americana, né, onde o cara forma lá... tendo feito 300 casos, né, depois de 2 anos, com um cara que sai daqui male tendo feito 30 casos, né, se ele fizer 30 casos. E estudando bastante, né, apresentando os casos, né, quando ele vai submeter ao board, né, ele tem que ter tantos casos de trauma, tantos casos de cirurgia, né, então assim, é diferente, é uma outra realidade, né. Mas enfim, mas tem bons cursos, indiscutivelmente tem bons cursos. Ao longo eu comecei o primeiro curso de especialização que eu trabalhei, eu não era coordenado por mim, mas eu já trabalhei, foi em 95, já tem bastante tempo, e eu posso falar para você que ao longo desse tempo eu formei bons especialistas, assim, e conheço bons especialistas formados por outros cursos também, assim. Eu acho que dá para formar, mas... eu acho até que, assim, essa é uma percepção que eu tenho. Eu acho que a gente tem bons alunos, excelentes especialistas que saíram, mas a gente tem menos oportunidade de trabalhar esse aluno, especialmente o aluno mais deficiente. Sim. É aquela coisa, o cara, ele tem alguma coisa além, ótimo, ele vai ser um grande endodontista, vai estudar, vai fazer... Ele vai talvez ser até melhor que um americano que teve uma educação muito mais robusta na área. Mas eu acho que cada um vai fazer a sua carreira. É uma coisa meio esporádica. A gente não tem muito tempo para trabalhar o cara que é ruim. Esse é o... Mas aí assim, né? Tem uma outra questão que eu acho que é uma função nossa de professor, né? Que é trabalhar essa questão do foco, né? Porque assim, sei lá, eu fiz especialização de endo, estou lá me desenvolvendo e tal. Eu ainda tenho, eu vejo isso, né? Assim, o aluno que, às vezes até ele fez uma boa graduação, ele teve um destaque na graduação, e às vezes ele sai e ele já arruma um emprego para fazer endodontia num consultório, mesmo não sendo especialista ainda. Alguns conseguem isso. Aí ele vai para lá, faz a especialização e tal, e aí, bom, tudo bem. Eu entendo que muito provavelmente ele talvez não fique só na endodontia. Bom, mas ele pode ir para uma periodontia, que é complementar, ele pode ir eventualmente para um implante, que é complementar, se ele também se interessa por cirurgia e tal. Mas o cara faz endo e vai fazer ROF. Não pode? Não é que não pode, não tem lógica, não casa.
Eu tive aluno que fez endo e foi fazer orto. Né? É a mesma coisa, entendeu? A minha esposa é ortodontista e odontopediatra, tá? Na verdade, ela foi ortodontista primeiro para depois virar odontopediatra. Mas assim, uma coisa casa com a outra, né? Assim, entendeu? Assim, o que eu entendo é que assim, falta foco, né? Falta um pouco de... E assim, a gente como professor tem um pouco... Ninguém vai obrigar o cara... Mas falar, cara, né? Pensa um pouco, né? Pensa no seu futuro, pensa como é que as coisas podem se complementar. Nós temos aí uma situação que a gente não está prestando muito atenção, né? Que a população está envelhecendo, as demandas odontológicas são diferentes. Isso é uma questão que nós debatemos muito hoje dentro da faculdade. Né? Até para mudar o currículo. Veja, as demandas são outras, né? Você vai propor uma incrustação metálica para um paciente hoje? Não. Né? Você vai fazer restauração de amálgama? Ah, mas o amálgama... Não acho que o amálgama é o... Né? Não vamos entrar na questão... De astronauta. Não é isso. Mas quando eu fui fazer a minha graduação lá atrás, a gente falava de laminado... laminado de ouro, né? Assim, que o cara lá compactava com martelinho e tal. Nunca fiz, mas alguém me ensinou, me deu em aula historicamente. Sim. Talvez a gente tenha que ensinar historicamente a importância do que foi o amálgama e tudo mais. Mas nem no serviço público se faz amálgama mais. Né? Mas, professor, eu acho que o senhor puxou um ponto que é bem interessante, que é a questão da gente ter essa, talvez, obrigação, dever de chegar com o aluno e falar, pensa um pouco. Só que aí a gente está lidando também com um outro problema. Dinheiro. Sim, né? Com que certeza. assim, você pega alguns programas que foram criados, o cara tá endividado até, né, o último fio de cabelo. Ele se forma e fala, cara, eu tenho que ganhar dinheiro. Então assim, eu vou fazer, sei lá, ROF, vou dar o exemplo da ROF, para ganhar dinheiro. Agora puxei aqui para mim, porque o papo tá maravilhoso. A gente vai fazer uma parte 2 com o professor Júlio, porque senão vai ficar muito longo o nosso podcast. E o nosso diretor ali já tá desesperado. Então, professor Júlio, o senhor fica aqui e a gente vai continuar esse bate-papo só para dar um break, certo?